E se tudo o que você conhece sobre a história da humanidade fosse apenas uma versão editada, uma fachada para um segredo ancestral tão perturbador que a própria Bíblia o menciona apenas em sussurros? Antes do dilúvio, antes da grande purificação, existiram seres que desafiavam a própria natureza, seres que se ergueram como titãs sobre a terra. Estamos falando dos gigantes? Eles realmente existiram? E se sim, qual a origem e o legado dessas criaturas colossais que a Bíblia não detalha e que ninguém ousou te contar? Prepare-se, pois o livro selado vai desvendar um dos mistérios mais intrigantes e assustadores do Velho Testamento. Os gigantes da Bíblia, eles realmente existiram. O segredo antes do dilúvio que ninguém te contou. Nossa jornada começa em um dos versículos mais enigmáticos e debatidos de toda a Bíblia. Em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, ele diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esta é a semente de todo o mistério. Quem eram esses filhos de Deus? Por séculos, teólogos e estudiosos dividiram-se em duas principais teorias. Alguns acreditam que eram descendentes da linhagem justa de Sete, que se misturaram com a linhagem ímpia de Caim. Mas há uma interpretação muito mais intrigante, e para alguns, assustadora, aquela que muitos preferem não contar. A segunda e mais impactante teoria sustenta que os filhos de Deus eram, na verdade, anjos, seres celestiais que abandonaram sua própria habitação e sua natureza espiritual, atraídos pela beleza das mulheres humanas. Essa ideia é corroborada por textos como Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4, que falam de anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Eles desceram à terra, e desse acasalamento proibido entre o divino e o humano nasceu uma prole peculiar, uma raça de seres que não pertencia nem ao céu, nem à terra. Quem eram eles? A Bíblia os nomeia claramente: os Nefilim. Gênesis 6:4 continua: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas lhes nasceram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gigantes aqui vem do hebraico Nefilim, que pode significar caídos ou aqueles que fazem cair. Eles não eram apenas homens altos, eram seres de força descomunal, de reputação lendária, que dominaram a terra com violência e tirania. Sua existência parecia corromper não apenas a carne, mas também o espírito da humanidade. O mundo se encheu de impiedade, e a imaginação dos homens era continuamente má. Seria a presença e a influência desses Nefilim a causa principal de tamanha depravação? A Bíblia sugere uma conexão direta entre sua existência e a maldade que Deus viu na terra. Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E a dor no coração de Deus foi imensa. Ele não podia permitir essa aberração, essa corrupção generalizada da carne e do espírito. A solução? Uma purificação total, o grande dilúvio, uma catástrofe global que visava varrer toda a vida corrompida da face da terra, incluindo esses seres anômalos. A teoria é que o dilúvio erradicou os Nefilim e sua influência. Mas se o dilúvio foi uma purificação completa, um reinício, como podemos explicar o que vem a seguir? Como é possível que os gigantes reapareçam depois da inundação global? Sim, a Bíblia nos choca novamente. Séculos após o dilúvio, Israel, na época da conquista de Canaã, encontra-se novamente confrontado com gigantes. O texto sagrado menciona os Refaíns, os Anaquins, os Enaquins e figuras como Og, o rei de Bazã, cuja cama de ferro tinha mais de 4 metros de comprimento. E claro, o mais famoso de todos, Golias, o gigante filisteu que desafiou Davi. Se o dilúvio os destruiu, como eles reapareceram? Seria uma segunda queda de anjos, uma nova mistura proibida? Ou seriam esses gigantes
pós-diluvianos, linhagens humanas com características de gigantismo, remanescentes de uma genética poderosa que de alguma forma sobreviveu ou se manifestou novamente. O mistério se aprofunda. Para desvendar esse segredo que ninguém te contou, precisamos olhar além dos textos canônicos da Bíblia. O livro de Enoque, um texto antigo, altamente respeitado por muitas comunidades judaicas e cristãs, primitivas, mas que não entrou no cânon bíblico final. Aprofunda-se na história dos anjos caídos e dos Nefilim. Ele os descreve como seres que não apenas eram gigantes, mas que também ensinaram à humanidade todo tipo de maldade, feitiçaria, guerra, astrologia e até mesmo como criar instrumentos de batalha e cosméticos para a sedução. Essa era a corrupção que forçou a mão de Deus a trazer o dilúvio. Seria esse livro, considerado proibido por muitos, a chave para entender a extensão real dessa ameaça antes do dilúvio? A existência de mitos de gigantes em quase todas as culturas antigas de Gilgamesh, na Mesopotâmia. Além das gregas, pode ser um eco distante dessa verdade primordial. A história dos gigantes na Bíblia é um enigma que transcende o tempo. Ela nos força a questionar a natureza do bem e do mal, a profundidade da corrupção antes do dilúvio e a magnitude da intervenção divina. Os Nefilim realmente existiram. Seus vestígios estão em nosso próprio DNA ou em lendas esquecidas. O segredo antes do dilúvio continua a nos intrigar. Que reflexões essa revelação evoca em você? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, deixe seu like, inscreva-se em O Livro Selado e ative o sininho para mais histórias e revelações fascinantes das Escrituras. Cada clique, cada comentário, cada inscrição nos ajuda a abrir mais um capítulo.